Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário, seja bem-vindo, prazer em encontrar você novamente aqui, muito obrigado por nos acompanhar, eu fico sempre muito feliz, agradecido a Deus por ter você aí do outro lado nos acompanhando, você que continua conosco já há mais de 300 dias, aqui somente em Atos, né? O nosso canal tem muito mais do que isso, nós estamos com quase 3.000 vídeos aqui no canal, mas eu quero agradecer muito a você que sempre está aí do outro lado nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar guardando a sua casa, a sua família. Esse é o nosso desejo, essa é a minha oração. E o pedido de sempre que eu faço, se possível, compartilhe esse vídeo. Eu sempre tenho orado por cada um que comenta aqui, e se você puder deixar o seu nome aí, a gente tem sempre lembrado em oração de cada um de vocês. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos continuar aqui no versículo 19 de Atos 20. Paulo falando com os líderes lá de Éfeso, Paulo diz assim no verso 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Falamos que o líder está a serviço de Deus e não dos homens. Paulo está falando com aqueles irmãos do compromisso com Deus mais do que com a obra. A obra de Deus, ela vai vir ela deve vir após uma vida com Deus, uma caminhada com Deus. A pessoa trabalhar, fazer a obra de Deus sem Deus, ela está perdendo tempo, ela está fazendo na carne. Mas ele tem vida com Deus e depois ele vai fazendo a obra de Deus. O líder deve servir a Deus sabendo quem é Deus, quem é Ele. Paulo diz no versículo 19, com humildade, com toda humildade. O servo de Deus deve ter esse senso profundo de humildade. O líder, ele precisa entender quem é Deus. Ele precisa servir a Deus com humildade. Quantas vezes eu já vi muitos batendo no peito e anunciando arrogantemente que são servos de Deus. É essa cena mesmo. Alguém cheio de orgulho, de vaidade e dizendo eu sou servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. Falando isso com muita arrogância, com muita prepotência. Parece que não combina, não é? E não combina mesmo. Servo de Deus, dito na boca de muitos hipócritas, cheios de arrogância, se intitulando como servos de Deus. Outros muitas vezes enlameados de orgulho, fazendo propaganda do seu próprio trabalho. Olha, eu tenho uma preguiça quando eu começo vendo pessoas que vão falando do trabalho que fazem, cheio de orgulho, porque eu fiz, porque eu operei, porque eu realizei, porque através de mim, porque... E começam os seus testemunhos contando o que fazem, o que fizeram, o que estão fazendo, cheio de orgulho, de soberba. Outros servem a Deus, mas gostam de holofotes. Aqueles que servem a Deus, mas fazem de tudo para aparecer, querem estar em destaque. Sabe, aqueles que colocam a foto maior do que a mensagem? Aqueles que estão divulgando o seu ministério, o seu trabalho, e a primeira coisa que está lá é a foto dizendo pregador, grande homem de Deus, ou colocam como se fosse a pessoa mais importante. Quantos estão fazendo isso? Fazem o serviço de Deus e o púlpito se torna um palco, com as luzes voltadas somente para ele, não é? Já vi quantas vezes pessoas estão no púlpito, mas parece que estão num palco, fazendo uma apresentação, fazendo um show. E eu vi recentemente alguém falando assim, e a princípio eu assustei, mas depois eu entendi. E era um pastor muito famoso na internet,
e não era cantor, era um pregador. E ele vinha para fazer uma apresentação aqui na capital e alguém diz assim: ah, eu tenho que ir lá ver o show do pastor fulano de tal. Eu falei: mas show? O cara é pregador? Como show? Mas aí eu fui pensar, essa pessoa hoje, ela transformou o sermão dela em um show. Tem que comprar ingresso para assistir a pregação. Você paga mais caro pelas primeiras cadeiras, as cadeiras posteriores mais barato. Faça a sua reserva. Está em turnê. Tem muitos pastores hoje, líderes, estão fazendo do púlpito um palco e estão brilhando debaixo dos holofotes. É triste isso. E aí você pensa aí naqueles famosos. Deixa eu te falar uma coisa, tem muitos aí, não são famosos, não estão conhecidos no Brasil e no mundo, mas dentro até de pequenos grupos estão querendo aparecer mais do que Deus, mais do que a palavra. Estão querendo destaque mais do que o próprio Deus. O servo de Deus, ele não busca a autoglorificação. O servo de Deus tem que entender que ele é fraco, frágil, que ele é apenas uma seta que aponta para Cristo. Fazer a obra de Deus sem humildade é construir um monumento para si mesmo. É levantar outra modalidade de Torre de Babel. É querer crescer e se destacar, ser o centro das atenções. A atenção toda deve ser voltada para o próprio Deus. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus nos livre desses homens que querem ser mais do que o próprio Deus, que querem aparecer, que querem se exaltar. A única coisa que nós precisamos zelar é exaltar somente o nome daquele que é digno de todo louvor. Que Deus nos abençoe. Deus nos ajude a olhar para a palavra. Exemplos como Paulo, que poderia muito bem se exaltar por tudo o que fez e pelo que passava. E ele disse: estive entre vocês com toda humildade. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.